da manhã, num bairro de classe média lá em Fortaleza. Os bombeiros confirmaram mais uma morte, então infelizmente já são mortos por causa desse desabamento. A repórter Aline Oliveira está no alto de um prédio vizinho e acompanha o trabalho dos bombeiros em busca de moradores que estão debaixo dos escombros. Oi, Aline, alguma vítima resgatada por agora? Olá, Maju. Não, neste momento, até o momento, a gente não conseguiu daqui de cima visualizar o resgate de vítimas, né, nos últimos instantes. Mas a gente vê uma forte movimentação justamente focando em duas pessoas que estariam conseguindo se comunicar com os bombeiros, inclusive visualmente, mas que estariam presas ainda sob os escombros. A gente vê essa movimentação de bombeiros, de ambulâncias, na expectativa de que a qualquer momento eles consigam retirar essas duas vítimas do local. Uma estaria no hall do prédio no momento do que ele desabou e uma outra no mercadinho que foi atingido pelos escombros do prédio. Agora há pouco também a gente viu a informação, olha só, a gente vê ali carregando alguma coisa, mas a gente não sabe, talvez pedaços de escombros que estejam dificultando o acesso às pessoas, uma maca ali, olha, sendo levada. A gente não sabe exatamente se já conseguiram ter acesso a essas duas pessoas para tentar tirá-las do local, mas a gente percebe uma movimentação aqui, lá embaixo, sim, aqui do alto. Agora há pouco a gente teve acesso a um comunicado dos órgãos de trânsito pedindo que a população evitem trafegar pelas ruas que fazem a ligação entre essa região da cidade e o principal hospital que está recebendo as vítimas, que é o IJF, um hospital de referência para trauma. Então, as vítimas que estão em estado mais grave estão sendo levadas para lá. Essa informação da morte de uma segunda vítima veio do hospital, na verdade, que confirmou, né, a morte de mais uma pessoa. Uma já teria saído daqui sem vida e teria acontecido esse segundo óbito. Então, a gente segue aqui na expectativa de que a qualquer momento, pelo menos essas duas pessoas com as quais os bombeiros estão conseguindo contato, tanto visual quanto estão conseguindo falar com elas, que essas pessoas consigam ser resgatadas nos próximos instantes. A gente segue acompanhando daqui, a gente vê, né, que cada vez mais moradores e pessoas que trabalham aqui na área estão disponibilizando espaços para que as equipes consigam ter uma base de apoio, né, até para usar os equipamentos que eles precisam. A energia elétrica não foi totalmente restabelecida aqui na área. As equipes da concessionária de energia seguem trabalhando, mas ainda há essa dificuldade, né? Mas a gente vê todo um aparato, né, trazido por bombeiros, policiais, para tentar montar essa estrutura, né, que vem se formando desde o início da manhã. A cada novo instante a gente vê a chegada de um novo veículo, de mais equipamentos, justamente para dar suporte a esse pessoal que trabalha nesse momento para tentar resgatar, localizar possíveis vítimas e resgatá-las desses escombros. A gente segue observando que eles pedem muito silêncio, né? Como a gente vem mencionando aqui, isso é primordial. Por isso, o comunicado dos órgãos de trânsito, ele cita, inclusive, faz o apelo para que as pessoas que passam de carro por aqui, aquelas que realmente não podem evitar essa região, ou porque estão trabalhando e vão precisar se deslocar para casa, né, nessas próximas horas, ou porque moram aqui, que elas evitem buzinar, para que a área fique o mais silenciosa possível, para que os bombeiros consigam fazer esse trabalho, né, que requer realmente muito silêncio. Aqui é um trabalho contra o tempo. A gente sabe que esse desabamento ele aconteceu por volta das 10h30 da manhã, então imagine que essas vítimas estão presas sob esses escombros desde então. O Corpo de Bombeiros, neste momento, trabalha com 10 pessoas desaparecidas. Esse número ele vem mudando a todo instante, justamente porque familiares, amigos, parentes, vizinhos até reclamam a ausência de algum morador do prédio. Então essas pessoas, alguém liga, né, e aí elas vão entrando para essa lista e os bombeiros vão tendo esse número, que não é um número final, é um número aproximado, né, de pessoas que estariam desaparecidas. A gente vê a todo instante ambulâncias se aproximando mais do local e aí a gente fica realmente nessa expectativa de que a qualquer momento uma nova pessoa, uma nova vítima possa sair
com vida desses escombros. Essa é a expectativa, é a torcida, né? A gente vê também a todo instante pessoas chegando, se dirigindo aos bombeiros e aos policiais e sendo conduzidas ao local, para dentro do local, né, da área isolada, possivelmente familiares, né, que querem chegar mais perto e acompanhar de perto esse trabalho. O isolamento ele vale para a gente que está trabalhando, para curiosos, mas possivelmente essas pessoas estejam tendo um pouco acesso a esse local justamente para tentar acompanhar mais de perto esses momentos de aflição, né, de expectativa aí desse resgate dessas vítimas. Bombeiros também, esse número a gente vai vendo que vai sendo reforçado a todo instante, vão chegando novas equipes a esse local e essa movimentação ela é constante. Também há informações de muitos voluntários, psicólogos, enfermeiros, né, que tanto estão vindo para cá como estão indo para os hospitais que estão recebendo as vítimas, né? Obviamente que as famílias, quando sabem que as vítimas foram resgatadas, elas seguem para os hospitais e nesse local estão também tendo voluntários, porque nem sempre as equipes que estão lá no momento são suficientes para dar um suporte quando acontece uma tragédia desse tipo. Então a gente segue aqui acompanhando e a qualquer nova informação a gente volta, Maju. Aline, você falou aí sobre as mudanças constantes dos números, então eu tenho uma correção aqui. Os bombeiros acabaram de atualizar, uma vítima, felizmente, né, por enquanto. Então, uma pessoa morta, tínhamos falado duas, mas uma pessoa morta. 10 vítimas não encontradas, 7 retiradas com vida, 2 conscientes, mas ainda presos nos escombros. Essa é a informação do Tenente Romário, que é o assessor de comunicação dos bombeiros. Vamos lembrar um pouco a história desse prédio aí? Então, o desabamento foi por volta das 10h30, prédio de 7 andares, edifício Andréia, ficava no bairro de Dionísio Torres, bairro de classe média lá de Fortaleza, estava ocupado nas pilastras que aconteciam por lá. Olha só como o prédio ficou depois do desabamento, olha, completamente destruído. A gente vê essa imagem, um morador fez um vídeo logo depois da imagem, um morador lá da região. É um bairro residencial, tem um centro comercial por perto, mas predominantemente residencial. E a gente até mostrou no Jornal Hoje também, a gente falou sobre a reforma das pilastras. Olha só como estava a situação das pilastras por lá. É a próxima imagem que eu quero colocar para vocês. Olha aí, ó, essas pilastras estavam envolvidas em plástico azul. Essas imagens foram feitas ontem à noite por moradores. E os moradores, inclusive, temiam essa reforma. Olha só, pilastras destruídas no prédio. A gente tinha informação também que alguns moradores deixaram o prédio por medo de alguma coisa acontecer. E agora a gente vai chamar o repórter João Pedro Ribeiro, que ele está pela internet. João Pedro, onde você está? Quais são as informações? Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham nessa edição especial do Jornal Hoje. A gente segue acompanhando esse acidente. A gente está bem na parte de fora aqui, um pouco mais afastado. Eu vou virar aqui a imagem para que vocês consigam perceber onde nós estamos. São pelo menos 10 ambulâncias do SAMU e também do Corpo de Bombeiros que estão estacionadas exatamente nesse local. É uma área restrita, apenas moradores e algumas pessoas estão aqui nesse local onde nós estamos. A entrada está sendo permitida pela polícia local, inclusive. Agora, a partir daquele trecho ali, os moradores não podem mais passar. Se a gente for ali mais aqui para o lado, a gente consegue perceber equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil trabalhando no local. Eu vou afastar um pouco mais aqui do local para vocês perceberem a movimentação a todo instante. Homens da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros chegam até esse local onde nós estamos para tentar justamente, eles tentam a todo momento socorrer as vítimas que ainda estão nos escombros aqui desse prédio que desabou. Esse prédio de 7 andares que desabou, como você falou, por volta das 10h30 da manhã. Pelo menos 10 pessoas ainda estão desaparecidas. Eu conversei mais cedo com muitos familiares que ficam aqui do lado de fora, tentando entender, tentando procurar outras informações de parentes. Eles me disseram que conseguiram, inclusive, uma das pessoas com quem eu conversei, conseguiu, inclusive, falar com um parente que estava nos escombros. A gente segue acompanhando. Maju, é com você no estúdio. Obrigada, João Pedro. É isso, gente, a cobertura completa desse desabamento é no JN, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Maju, muito obrigada pelas suas informações.